E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje, talvez seja a primeira vez que eu e o Freud vamos falar de algo recente, de algo que está no cinema. Olha como a gente é streamer, como a gente é jovem, como a gente é tudo hoje. Hoje, iremos para todos os multiversos do comunismo, eu e o Frog, para falar de Miranha no Miranhaverso 2. Frog, você gostou desse filme? Você tá empolgado com esse episódio, Frog? Hoje a gente vai surfar na hype do bagulho, né? Mas, assim, já adianto, esse episódio vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, ou se você se incomoda com spoilers, esteja avisado. Mas, assim, já adianto pra todo mundo, o filme é maravilhoso, assim, fazia tempo que eu não via um filminho de herói que eu ficava tão empolgado. Eu acho que a última vez que eu fiquei tão empolgado com um filminho de herói foi no primeiro desse Homem-Aranha animação. Então, aí a gente vai falar disso mais pra frente, mas esse filme é, pra mim, facilmente um dos melhores filmes de herói que eu já vi na minha vida. Sendo super sincero, assim, talvez a galera fique reticente com spoiler e tal, todos os filmes que a gente já falou é mais antigos, né? Esse caso em particular, eu não sinto que os spoilers estragam tanto a experiência, não acho que nós vamos falar aqui algo que... Enfim, tá tudo no trailer, praticamente, vou ser muito sincero. E então nós vamos entrar muito nessa linha, assim, tem pequenas surpresas, easter eggs, mas a gente não vai ficar comentando esses detalhezinhos. E o mais importante, tipo, a gente, enfim, acho que é um pouco da nossa proposta, como sempre foi, né? A gente fala de cultura pop e tal. E esse é o tipo de filme de super-herói como um todo, né? Que você vai ver a galera todos os canais nerds da internet falando sobre o Miranha que aparece no minuto 59.2, é um Miranha que só tem uma edição, que sai 74. Enfim, essas coisas mais nerdolas e o que pensar no futuro. E deixando claro também que, além dos spoilers, não é a nossa ideia. A gente quer discutir uma coisa muito diferente, que eu e o Frog a gente viu no trailer e imaginou que dava pra ter um debate sobre isso e realmente estar nessa discussão no filme. Mas é isso, não espere detalhezinhos sobre coisinhas e o que vem do universo. A ideia, como sempre, do nosso projeto é primeiro ter uma coisa de política, né? Encontrar algum tema que a gente possa esmiuçar essa discussão política. Às vezes, para fazer o certo, a gente tem que desistir daquilo que mais quer. Todos os dias eu acordo ciente de que quanto mais gente eu tento salvar, mais inimigos eu vou fazer. É a minha chance de provar o meu valor. Qualquer um pode usar uma máscara. Mas como usar, é isso que importa. Mas falando do filme, primeiro nós vamos falar de uma parte técnica, uma parte prática, assim. O filme é da Sony, dando sequência ao Miranhaverso 1, né? São 3 diretores, tá? São o Joaquim dos Santos, o Kemp Powers, nossa, o nome do cara é Powers, e o Justin Thompson. 2 são novos, né? Só o anterior, se não me engano, só o Joaquim é do antigo. E, cara, pra quem gosta de animação, eu acho que é uma obra-prima, assim, mas pra quem só gosta de filme, é inacreditável, assim. O primeiro Miranha já dava essa ideia de, tipo, eu não sabia que era possível fazer um filme desse jeito. De repensar o que é animação, repensar o que é estética, e depois veio o Gato de Botas, por exemplo, né, que trouxe um pouco mais de animações novas, porque as animações ficaram muito tempo com a mesma cara, nos últimos 10, 15 anos, assim. E nesse é o famoso maior e melhor, assim. Se você gostou de tudo do primeiro, tem mais disso, tem mais opções, tem mais estéticas, tem mais loucura. Então, cara, se você gostou de qualquer coisa do primeiro, eu acho que é impossível você não gostar desse filme, tá ligado? E você, Frog, você quer comentar por onde da beleza dessa obra-prima? Uma das coisas que eu gosto de falar do porquê eu ser tão fã de animes, desenhos e animação é porque tem aquela história do papel aceita qualquer coisa, né? Então, eu sinto que quando a gente tá falando de animações e animes e desenhos, são coisas que a representação visual, a maneira com que isso tudo tá colocado na animação, no papel, seja o que for, é tudo muito significativo, tudo muito simbólico, tudo tem um propósito muito claro, porque às vezes em live actions, filmes, etc., às vezes as coisas acontecem por acaso, tem as limitações de atuação e tal, e hoje em dia a animação, assim, deu um salto de qualidade, principalmente com o filme que a gente tá comentando hoje, que pra mim, assim, é muito claro que existe uma superioridade pra poder contar principalmente esse tipo de história fantástica, assim. O que eu gostei muito desse filme, que já era uma coisa que eu já tinha gostado do primeiro, mas eu acho que, eu concordo com você, esse segundo é uma versão muito melhorada do primeiro, assim, então pra mim eles pegaram tudo que eles tinham feito certo no primeiro filme e avançaram, né, então a animação, as brincadeiras artísticas
artísticas que eles fazem. Então, usar tipos diferentes de animação no filme, usar estéticas diferentes, às vezes na mesma cena, no mesmo quadro, no mesmo enquadramento. Pra mim, tudo nesse filme é maravilhoso, esteticamente falando. Eu gosto muito da estética, gosto muito do jeito que eles animaram, a fluidez dos personagens e tal. Por exemplo, no primeiro filme tinha aquele negócio do Miles Morales estar em um FPS diferente do resto do filme inteiro, até ele vai chegando no FPS do filme em si. Então tem algumas nuances da animação desse filme, das escolhas artísticas e estéticas, que eu gosto muito, assim. Eu lembro que quando eu saí do cinema, eu comentei com a minha namorada, nossa, pra mim parece que é um filme que eles chegaram pra galera, eu sei que não é isso, mas parece que chegaram pra galera e falaram assim, mano, faz o que vocês quiserem fazer esteticamente falando. O roteiro é esse, vai lá e pira. E aí me parece que tem uma liberdade criativa, que eu sei que não é, que tudo é muito pensado e roteirizado, mas ao mesmo tempo tem umas escolhas artísticas que eu acho muito interessante. Então pegar, né, a gente falou das referenciazinhas que tem, então o Homem-Aranhazinho do quadrinho tal e não sei o quê, só que eles animaram no jeito que era do quadrinho, ou usaram o Lego, usaram várias coisas diferentes, então é muito legal ver isso no filme. Eu acho que isso agrega muito ao filme, no sentido de ver as referências, ver as piadolas, e eu acho que as piadolas desse filme conseguem ser engraçadas, que são diferentes das piadolas que a Marvel tem tentado emplacar nos filmes mais recentes, que às vezes fica muito sem graça, fica muito forçado, etc. E esse filme eu senti que ele é genuinamente da nossa geração, pensada pra nossa geração, com as piadas da nossa geração. Então, tipo, quem assistiu Homem-Aranha na década de 90 vai pegar as piadas, quem acompanha os memes, o memezinho do Homem-Aranha, quem viu os filmes do Legos, coisa toda, assim, quem viu os filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire vai pegar as referências e não sei o quê. Então, pra mim, esse filme, esteticamente, é maravilhoso. E tem um outro ponto que eu gosto de comentar, que pra mim é interessante, que é a trilha sonora desse filme. Não só desse, mas do primeiro também, mas especialmente desse. É uma das poucas trilhas sonoras que vai uma visão criativa que foge da música clássica, né? Porque é muito comum a gente ver uns Hans Zimmer da vida que fazem umas trilhas sonoras maravilhosas pra filmes épicos, etc. Mas esse filme vai numa outra direção. Ele pega músicas contemporâneas, então traps da vida, raps e coisas assim, e consegue inserir isso na trilha sonora do filme de uma maneira que faz a ambientação perfeitamente correta, de acordo com a estética do filme, de acordo com a proposta do filme, sem apelar para os clichês de uma trilha sonora épica, com violinos e orquestra fazendo crescendo e não sei o quê. Então, pra mim, assim, tecnicamente falando, pra mim esse filme é praticamente perfeito. Pra compor só um pedacinho, que eu acho que o Frog ele falou tudo, assim, tem uma coisa que eu falei nos filmes do Estúdio Ghibli, que eu vou sempre repetir, mas é isso, é o saber o porquê que nós estamos fazendo uma animação e não tá fazendo live action. A animação é isso, a animação pode tudo. As coisas não ficam toscas, tá ligado? É o tipo de história que o primeiro Miranhaverso já tinha isso. Eu falei assim, mano, eu não consigo conceber esse filme em live action, porque ia ficar meio estranho, ia ficar tosco, né? A gente, enfim, desde o primeiro até hoje, a gente já teve o Homem-Aranha 3, que tem todos os Homens-Aranhas, que são todos os atores, né? E sim, é uma coisa meio de multiverso ali, mas não é nem 10%, porque é isso, você pode fazer Homens-Aranhas em estéticas diferentes, em conceitos diferentes, em universos diferentes. No primeiro filme, todos os Homens-Aranhas alternativos vão pro universo do Miles, e o universo tem esse lance de que o FPS dele é diferente, no universo um pouco menor de taxa de quadros, né? Só que nesse você viaja pelos universos, então cada universo não é o Homem-Aranha, é o estilo do filme que muda. Você tá vendo um filme novo toda vez que ele atravessa um universo novo, uma estética diferente, uma linguagem diferente, e isso é uma loucura pro personagem, mas pra gente também. Então é uma daquelas obras que fala assim, cara, é isso, não tinha como não ser uma animação. Eu sei que a fase 8, 20, sei lá, que fase da Marvel tá agora, vai ter multiverso e tal, mas eu lembro muito do meu ponto foi esse, é o Homem-Formiga 3, pra quem assiste Homem-Formiga 3, ele brinca com essas coisas e é só tosco, tá ligado? Você sabe que é uns atores numa tela verde e, tipo, o filme não te dá a sensação de que você tá vendo uma coisa fantástica, o filme te dá a sensação de você tá vendo uns atores numa tela verde. O Homem-Formiga 3 é um contra-exemplo muito bom de tentativa de erro, e eu acho que tem muito a ver com live action. E saber que você pode fazer tudo que você tá desenhando, que você tá brincando, cara, tem muita fotografia, a câmera vira de cabeça pra baixo diversas vezes, porque os personagens estão de cabeça pra baixo, a estética muda, os personagens mudam, tem hora que a tela inteira fica preta, tem hora que eles atravessam as coisas e viram um rabisco. Então assim, cara, pra quem gosta de encher os olhos, tá ligado? O filme do Homem-Aranha me lembrou muito de uma sessão específica que eu tenho, que eu fui ver cinema sozinho, especificamente, que é, mano, é pra isso que a gente gosta de cinema, tá ligado? O filme, ele invade você, o filme entra dentro de você e você esquece que você tá fazendo alguma coisa. Quando acabou, eu falei assim, eu tenho uma vida, tá ligado? Eu vou fazer outra coisa da minha vida agora, mas eu esqueci que eu tava vivendo, eu tava só naquele filme que ele te traga muito pra dentro. Eu tenho uma crítica, uma semi-crítica, vamos dizer assim. A trilha sonora não me pegou tanto, e todo mundo que eu falei isso ficou chocado, mas é porque eu gosto muito da trilha do primeiro, mas enfim, isso é emocional, isso eu sempre tenho emocional, não tenho uma crítica. E a gente tem que falar da parte que pra mim foi muito ruim, e pra outras pessoas foi um pouco menos, pelo que eu senti, que é um final sem final. Pra quem assistiu o Hobbit 2, por exemplo, né, o Hobbit 2 ele meio que parece que corta na metade do filme, e aí tem o Hobbit 3. E a minha sensação com o filme foi essa, me deixou um pouquinho de gosto amargo no final, porque o filme ele é um grande
preparo pro próximo filme que vai sair daqui a um ano, né? Então eu acho muito quebrado no meio ali, ele corta muito no clima. E eu sinto que muitas discussões ali não são resolvidas. Em parte, a discussão que nós vamos fazer hoje, a grande discussão desse episódio, eu acho que ela não consegue ser 100% fechada porque o filme não fecha. Então daqui a um ano eu tenho certeza que vamos fazer o episódio do Miranha 3 pra ver qual vai ser o final, porque a gente não sabe muito bem qual é a intenção do filme, qual é a mensagem final que o filme quer te dar, justamente porque é cortado no meio. Tem gente que eu conversei e acho que isso não é um problema, a maioria das pessoas, na verdade, sentiu que foi super de boa. Pra mim, me deu uma pegada. Então saiba disso, vamos ter final. Mas qual que é um dos grandes filmes, né, um dos grandes discussões desse filme, pra onde que a gente quer ir, qual que é o tema desse episódio, assim, né? Vou tentar resumir, o Frog vai falar do jeito mais bonito, tenho certeza. Mas a discussão desse filme, que eu vi o trailer e eu falei pra ele assim, ó, a discussão desse filme vai ser que o Miles Morales não respeita o centralismo democrático. Agora, a galera deve estar no ônibus agora achando muito engraçada essa frase na minha boca. Mas eu vou deixar o Frog introduzir essa ideia. E eu acho que esse é um ponto que eu quero deixar claro antes e eu vou reforçar depois. Nós dois amamos muito o filme. Muito, muito. Eu acho que eu acho que eu já vi na vida. Isso não quer dizer que eu precise, vamos dizer assim, concordar ou acreditar na mensagem que ele passa. Que, sendo prático e já adiantando, é uma mensagem meio liberal. A grande mensagem do filme é tipo, você jovem individual, você pode cagar pra todo mundo e pra qualquer organização e pra qualquer pessoa mais experientes que estão fazendo o que você tá fazendo, e você pode trilhar o seu caminho. Mas eu vou deixar o Frog puxar os pontos e a gente vai trabalhando. Assim que a gente viu o trailer, quando a gente decidiu gravar esse episódio, viu o trailer, a gente falou, mano, esse filme é sobre centralismo democrático. E por que eu acho que ele é, e por que... Sim, vamos lá, vamos ser muito honestos. Ele não é sobre centralismo democrático, mas eu acho que dá pra gente tirar várias discussões sobre centralismo democrático desse filme. Porque na prática, o filme, ele é sobre o papel do indivíduo perante um coletivo de, entre aspas, iguais. E aí o filme, ele tem essa intenção de mostrar a individualidade do Miles Morales, que é muito válido, porque é aquela história, né? É a relação do indivíduo no coletivo e o papel do coletivo no indivíduo. Isso é uma discussão constante, ainda principalmente aqui no nosso campo político, no marxismo-leninismo. Essa discussão sobre centralismo democrático, qual é o papel dos quadros, dos indivíduos dentro da organização, é uma discussão importante que tem no marxismo desde que o Lenin começou a escrever sobre isso, esse método organizativo. Tem quadros famosos do movimento comunista que falaram abertamente sobre isso. Então, o Dimitrov e o Álvaro Cunhal são dois grandes exemplos. E eu queria falar sobre isso quando a gente discutisse esse filme, porque ele traz uma discussão importante, que é, o Miles Morales, durante o filme, ele não concorda com a linha do coletivo de Homem-Aranha. Ele faz de tudo pra fazer parte, ele se coloca lá dentro, né? Então ele literalmente se infiltra dentro, mas a partir do momento que ele começa a discordar da linha, né, que ele não concorda com o que tem sido estabelecido coletivamente, isso é muito claro, assim, porque ele é literalmente, no momento que ele apresenta a discordância dele, ele é literalmente o único que não concorda, começa-se basicamente um alvoroço. Aí é o grande alvoroço. E a gente tem figuras que são representativas do que eu acho que são importantes para nossa discussão. A gente tem figuras como o próprio Miles, a gente tem figuras como o Miguel, o grande centralizador, digamos assim. A gente tem o Peter Parker do primeiro filme e a gente tem a Gwen. E a gente tem o Homem-Aranha Punk também. Que eu acho que são essas figuras que são importantes pra gente debater aqui. É óbvio que tem o fulaninho de tal que ajuda ele em determinado momento, lá a fulaninha que não desliga a máquina e não sei o que pra ele voltar pro universo. Mas eu acho que a discussão em torno disso vem muito em meio de uma organização centralizada, com uma discussão de linha coletiva, qual é a maneira correta de você apresentar sua discordância? Qual é a maneira correta de lidar com discordâncias internas? E qual é a linha correta de se pensar o papel do indivíduo dentro de uma organização coletiva? E aí, nesse filme, como o Terça falou, o Miles Morales, e obviamente o filme em si, tem uma concepção liberal, né? A primazia do indivíduo sobre o coletivo. E eu acho que assim, eu não tô fazendo né, julgamento de valores sobre o que acontece no filme, né? Eu não tô falando, tá suave deixar as pessoas morrerem pra, enfim, o fulaninho ser um Homem-Aranha de verdade. Não é essa discussão que eu quero entrar propriamente dito, mas acho que a discussão que tem no filme traz pra gente, pode suscitar pra gente uma discussão apropriada sobre centralismo democrático. E muita gente pode falar, mano, vocês estão forçando a barra. Pode até ser. Mas eu acho que é representativo e tem um papo bom aí pra gente fazer. Então, eu já sei qual é a primeira crítica burra que vão dizer, e aí eu já vou acertar ela antes. Que a galera vai dizer o seguinte, a crítica burra vai ser a tal. Peraí, então quer dizer que se um dia a militância falar pra você matar o seu pai, você vai achar da hora, você vai concordar. Se um dia a Soberana, se um dia qualquer partido falar assim, camarada, infelizmente sua família tem que morrer pela revolução, você vai aceitar. E aí, não, porque isso é uma crítica burra. Vamos começar por aí. Não é isso que o filme fala, tá? É um filme de super-herói. As pessoas não são picadas por aranhas, tá ligado? Se um dia qualquer grupo, se um dia a sua igreja, o seu partido, se um dia a sua mãe falar que o seu pai tem que morrer por uma causa, você liga pra polícia. É isso que você vai fazer. Você não vai deixar as pessoas morrerem por uma causa dos seus familiares, não
é essa a questão. Só que o filme não fala disso. A temática do filme é exatamente o que o Frog falou. É como o indivíduo lida com o coletivo e o coletivo lida com o indivíduo. E isso, assim, não é uma crítica, mas o meu ponto com o filme é o seguinte: se a discussão fosse, poxa, Miles, você tem que trocar de roupa pelo coletivo, não teria por que discordar, entendeu? O motivo primal tinha que ser muito forte pra gente ficar do lado do Miles, tá ligado? E eu vou além. Meu ponto é o seguinte, não só o motivo tinha que ser algo irredutível, né, do tipo, deixar o seu pai morrer, que é uma coisa que ninguém deixaria, pra fazer sentido a escolha do Miles, como o Miguel O'Hara, normalmente, ele não é retratado desse jeito nas HQs e nas outras cenas, entendeu? A minha interpretação é que o Miguel O'Hara, ele é um personagem pesado nesse filme, né? Ele perdeu a família, perdeu tudo, mas ele é propositalmente mais colocado como sombrio, dark e antagonista pra gente ficar do lado do Miles. Entendeu? Então eu sinto isso, assim, a gente tem vários Miranhas, mas mesmo dentro desse universo, desse coletivo, todo mundo não é tão, assim, linha rígida, vamos dizer assim, quanto o Miguel O'Hara, que é pra gente antagonizar, tá ligado? Pra mim, todos os pontos do Miguel O'Hara, o jeito que ele tá, que ele fala com as pessoas, que ele é meio bruto, que ele é mais agressivo, ele é maior, tá muito atrás do Miles, é perfeito pra ele ser um antagonista. E aí vem o meu ponto. Eu não sei como isso vai se desenrolar. Eu não sei se no final do Miranha 3 eles vão ficar amigos, talvez, foda-se, não é esse o ponto. O ponto é que, num mundo mais funcional, a discussão que traz ali, o Miguel O'Hara é o cara que entra na centralização, que trabalha com o coletivo e que ele mesmo errou no passado, ele mesmo foi imprudente, fez merda, e ele fala, cara, a vida não é assim. Se você tá aqui dentro, a gente tem que trabalhar com isso. E aí a crítica que a gente coloca no Miles é o seguinte, ele tava muito animado pra entrar nesse grupo, porque ele ouviu de que era muito legal, que era um grupo de elite dos Miranhas, e a partir do ponto que ele descobre as narrativas ali do grupo, o que sempre foi, ele resolve sair. Eu acho que o Miles é um personagem que é muito intrínseco a se provar como um Homem-Aranha diferente, desde o nascimento do personagem, e eu acho isso sempre muito bom. Eu acho que o Miles, eu já falei sobre isso uma vez em algum texto que eu escrevi em algum momento da minha vida, que o Miles é a melhor atualização que o Homem-Aranha já teve e precisava. Eu só acho que ele não foi revolucionário pra discussão, porque o Super Choque foi inventado 10 anos antes. E o Super Choque é um personagem muito parecido com o Miles em muitos sentidos, não tem uma ligação com o super-herói, né? Mas assim, o cerne do personagem sempre foi, eu não vou ser um novo Homem-Aranha, eu vou ser o meu Homem-Aranha, né? Eu vou ser um Homem-Aranha diferente. Tanto que as roupas, todo o estilo e discussão que ele traz é outros, né? E sim, acho que a mensagem do filme pode ser válida, inclusive, a gente pode e tem que dizer pras crianças que é bacana, que a gente tem que se esforçar e tudo isso, né? Mas o nosso ponto é esse, o cerne do filme, a discussão macro, é um pouco tipo, foda-se se existem pessoas mais experientes que você, foda-se se existem pessoas organizadas, foda-se tudo. Tipo, você pode trilhar o seu caminho e salvar o seu mundo. Tanto que pra mim o final, pressupondo qual vai ser o próximo filme, o final mais louco possível seria se tudo desse errado. Seria se tudo tipo assim, Miles, você não foi centralizado e todo mundo morreu. Eu ia ficar mal, ia ficar muito mal, mas ia ser muito louco. Tipo, ó, a gente perdeu a dimensão, todo mundo que você ama morreu e a culpa é sua. E é isso aí mesmo, Miles, viva o comunismo. Mas esse final a gente nunca vai ver, tá ligado? Não pode fugir pra sempre, garoto! Eu não posso perder outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou! Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo! Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Todas as unidades, detenham o Homem-Aranha! Esse é um ponto importante que você abordou no começo. Eles têm que usar exemplos absurdos, porque senão não convence. Se fosse um exemplo menor do que literalmente alguém tem que morrer, alguém que você ama tem que morrer, você dificilmente ia ficar do lado do Miles no sentido de, mano, é isso, faz o que você quiser que tá suave. E eu acho que a discussão vai muito, assim, trazendo, óbvio, né, pras nossas experiências, pro nosso campo político e tal, tem a discussão da ação coletiva, assim, né, o quanto o impacto do indivíduo é importante, e ninguém quer negar isso, ninguém nunca quis negar isso. Eu acho que as pessoas, quando a gente tá falando de centralismo democrático, quando a gente explica centralismo democrático a primeira vez pras pessoas, as pessoas normalmente têm uma ideia de perda da individualidade. E eu acho isso muito engraçado, porque não existe coletivo sem o indivíduo, e não existe indivíduo sem o coletivo. Essa relação dialética muitas vezes, por causa do discurso liberal que nos é imposto, por causa da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, dá a noção de que se você não pode ser exatamente quem você acha que tem que ser, apesar do coletivo, você tá perdendo sua individualidade. E aí esquece que a sua individualidade só existe porque existe um coletivo. E aí eu acho que isso contraditoriamente muito bem retratado no filme. O Miles Morales, ele é o Miles Morales em contraposição aos outros Homem-Aranhas. Ele só é um Homem-Aranha diferente porque existem outros Homem-Aranhas que também são diferentes. E isso mostra no filme como a Gwen, como o próprio Miguel, como o Peter, como as várias opções de Homem-Aranhas que vão aparecendo ao longo do filme. Inclusive, isso é muito claro, que todo mundo ali é diferente.
Ninguém é igual. E eles fazem questão de mostrar isso, que nenhum Homem-Aranha é igual ao outro. Mas todos têm eventos traumáticos lá, toda aquela história. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é, não importa se a organização tem uma linha definida, se tem uma linha clara para a unidade de ação. A sua individualidade dentro da organização ainda é importante, inclusive para contribuir, para melhorar a linha, para avançar na linha, para avançar na luta coletiva. Porque é importante, e isso eles mostram no filme, que a unidade dos Homens-Aranhas, coletivamente, atuarem junto para a estabilidade dos universos, combatendo os crimes nos seus universos e tal, é absolutamente importante. Mas existem momentos, né, e esse é o ponto principal, existem momentos que é importante que se deixe a individualidade de um ou outro sobressair. Então, quando tem esses eventos canônicos importantes, inclusive para manter a coesão do coletivo. E eu acho que se a gente vê muito rapidamente por cima a história desse filme, a gente acaba ignorando um pouco esse ponto. Mas na prática, o que ele tá falando ali é assim, é importante a gente preservar a individualidade de cada um para assim a gente manter a coesão do coletivo. E eu acho que isso não é diferente das nossas contribuições nas nossas organizações. Quando se está fazendo um debate sobre uma linha política, sobre uma ação a ser tomada, sobre uma construção, seja o que for, é importante que as individualidades sejam colocadas para que o coletivo consiga se sobressair de maneira mais forte, para que o coletivo se construa a partir das individualidades. E aí eu acho que o filme, por ter essa visão muito liberal, mostra isso meio de uma maneira ruim, como se ser indivíduo fosse o problema do Miles. E esquece de valorizar isso, né, no sentido dentro do coletivo mesmo. E aí o Miles acaba se sobressaindo quase como o vilão para os outros Homens-Aranhas. Então pro Miguel, o Miles se coloca como um vilão, porque ele quebra o centralismo. Então, da visão da organização, uma pessoa que quebra o centralismo, que quebra a unidade de ação, tá errada. E é o que se espera dentro de uma organização centralizada, quando uma pessoa vai lá e quebra a centralidade, ela quebra a unidade de ação, sem fazer o debate interno apropriado. E aí, assim, eu sei que tem várias questões que o Miguel não deu espaço pra haver um debate interno, ele foi coagido a seguir a linha, enfim, tem essa visão também que a gente pode discutir. Mas meu ponto aqui é, em vez do Miles se propor a ser convencido e debater internamente, etc., o Miles imediatamente se coloca contra a linha e abertamente começa, entre aspas, a sabotar a linha. Entre muitas aspas isso, mas abertamente fala, mano, não vou seguir isso, eu vou prevenir que isso aconteça no meu mundo. E aí começam os reais problemas do filme. Então, quando a gente tá discutindo isso, eu acho que eu tô querendo usar esse filme como pano de fundo para essa discussão. Porque é muito comum, e assim, eu não tô julgando o caráter de ninguém, mas é muito comum quando a gente entra numa organização que tem centralidade nas suas decisões, né, que segue o centralismo democrático, é muito fácil a gente ver a parte do centralismo, é muito fácil a gente esquecer a parte do democrático e culpar o centralismo pela falta de ouvir as nossas contribuições individuais, pela nossa falta de individualidade, sendo que as duas coisas, de novo, se constroem de maneira dialética. Uma não se constrói sem a outra. E pra compor nisso, assim, esse é um ponto, tá? A gente pressupõe algumas coisas desse coletivo dos Miranhas, mas, tipo, a gente não sabe se tem votação, dá a entender que o Miguel O'Hara é um presidente, enfim, coisas que a gente não vai supor. Ao mesmo tempo, eu acho que isso até tá numa outra discussão, que é a discussão que eu gosto muito, que, enfim, como um fã de Homem-Aranha de muitos anos, que tem tatuagem, acho que nem dá pra discutir isso. Eles caem numa linha de, assim, o que é ser um Homem-Aranha? O que é ser um Homem-Aranha, eu quero estar... Porque, assim, tecnicamente, todos eles se uniram por serem Homens-Aranhas. É a única coisa que eles têm em comum. Assim como uma luta coletiva, né? O resto são pessoas que têm suas vivências, seus traumas, suas discussões, né? E cabe nessa discussão de se ser o Homem-Aranha é relacionado a uma perda, que eu acho uma discussão muito interessante. O Homem-Aranha é sempre relacionado a perdas, a problemas, mas eu acho que é uma visão não errada, eu acho que é uma visão um pouco simples de achar que o Homem-Aranha vai perder o tio Ben, o Homem-Aranha vai falhar. Uma das discussões maior, e esse é um ponto importante, o fato de ser uma das principais discussões não quer dizer que é a única. E o que eu mais gosto do Miles é que eles trazem, por exemplo, uma discussão racial dentro do universo do Homem-Aranha, que é uma coisa que nunca teve, né? A partir de 2011 o Miles traz isso. Mas a discussão maior do Homem-Aranha, desde o primeiro episódio, desde o primeiro quadrinho, desde tudo, é a discussão de grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu sinto que o Miles, ele nega isso em parte, porque os grandes poderes, no caso deste filme, é estar neste universo compartilhado entre todos os Homens-Aranhas, policiar o multiverso, enfim. Isso traz a responsabilidade de você poder machucar pessoas, de você poder destruir universos. Os lances que a gente já falou sobre centralismo é coisa que eu acho que a gente sempre tem que reforçar e estudar mais sobre também, compartilhar mais com as pessoas. Mas é isso, o centralismo não é algo muito claro para as pessoas quando elas entram em coletivos. E para mim não foi também centralismo democrático, acho que foi um processo. E uma coisa que a gente sempre deixa claro assim, cara, não quer dizer que você não pode falar o que você pensa dentro de uma proposta adequada, de uma reunião. Não quer dizer que você pode, inclusive, se posicionar contra. E uma coisa que a gente sempre comenta do tipo, cara, se a sua opinião é contra, ela pode permanecer contrária. Mas o centralismo democrático pressupõe que pra fora, pra discussão alheia ao coletivo, você vai defender a linha que foi proposta. Porque senão não tem sentido ter um coletivo. Não tem sentido eu discutir qualquer coisa com o Frog, mais 20 pessoas que estão no nosso coletivo. E no final cada um acha o que é da hora, e cada um fala o que quer pro nosso público, cada um fala o que quer pra qualquer pessoa. Não, isso não é um coletivo. Isso são pessoas que fazem reuniões semanais. Então, eu acho legal essa discussão. Eu acho que o Miranha tem muito a ver com essa discussão de poder e responsabilidade. O poder, no caso,
é um grupo de Homem-Aranhas. Um detalhe muito específico e pequeno é que, apesar do Miguel O'Hara ser o antagonista e outros personagens terem discordâncias entre tal, todos são Homens-Aranhas, então a gente tem cenas e cenas de todos eles, todos os Homem-Aranhas que aparecem, salvando civis. O Miguel O'Hara, assim que ele aparece, ele começa a salvar a gente junto com a Gwen e tal. Então eles ainda têm uma proposta de coletivo, né? Porque eu acho que cai nisso de o que é o verdadeiro coletivo, né? É nós, é a humanidade, são os multiversos, é tudo, entendeu? Até onde vale a pena a gente discutir isso. E eu acho uma discussão do caralho, assim. Acho que, de novo, o que o filme pensa, né? Qual é a grande mensagem do filme? Talvez a gente descubra só no próximo. Talvez seja incrível, talvez seja uma merda. Talvez seja um meio termo. A minha teoria é que eles vão ficar amigos. Sendo prático aqui. Vai todo mundo ficar amigo e dizer, realmente, né? Foi foda. Nós vamos dar um jeito de salvar todos os universos, apesar de você não perder o seu pai nisso. Mas eu acho que é um detalhe importante. Mas essa ponta que a gente colocou do tipo, se ser um Homem-Aranha, estar num coletivo nesse caso, né? Pressupõe uma perda, pressupõe um trauma. Fazer um paralelo na nossa vida, né? Se ser comunista tá pré-relacionado a você ter traumas, a você ter problemas com o capitalismo. Se participar de uma guerrilha tá relacionado a você vai se fuder, você vai sofrer nesse processo. E, mano, sendo muito sincero, eu acho que não. Talvez o Frog discorde de algumas linhas disso, assim, alguns pontos, mas tipo assim, militância não é pra ser divertida. E a gente já teve essa pauta uma vez, assim. Militância não é pra ser engraçada. Você não tem que querer entrar numa militância porque você acha da hora o seu partido, porque você acha da hora qualquer coisa. Mas eu acho que tem momentos de humanidade. E eu acho que nesse caso, que a gente tem essas discussões que a gente consegue ter um momento de humanidade. Só que no final é isso. Eu posso discordar do Frog, a gente pode ter toda uma discussão se nós vamos ter uma brinquedoteca na nossa militância, a gente vai poder ficar todo dia lá jogando bola. Mas independente do que for decidido pra fora, é uma decisão, é uma voz e é uma coisa uníssona. Senão a gente não consegue ter a nossa discussão. Para além da importância do indivíduo dentro da ação coletiva, eu acho que cabe a gente ressaltar um pouco da importância do coletivo também, né? Porque o filme mostra muito, tipo, começa muito, tipo, olha que legal os Homem-Aranha e tal. E aí, de repente, já vira um negócio, tipo, essa organização de Homem-Aranhas quer acabar com a vida dos amados do Miles e, né, cuzões e não sei o que, o Miguel. Só que o outro lado da moeda, que acaba ficando esquecido, digamos assim, que é a importância daquela ação coletiva, de como eles coletivamente estão conseguindo preservar universos, como eles estão coletivamente conseguindo fazer com que, tipo, apesar desses vários problemas, apesar dessas questões, eles vão lá no universo do fulaninho e garantem que o universo vai continuar existindo, não sei o quê. Acho que é importante ressaltar isso, porque apesar do filme falar pouco, e mostrar pouco esse lado, o resultado da ação coletiva é infinitamente maior do que a ação individual. E aí, esse ponto, o filme, eu duvido que ele vá abordar nesse sentido, eu acho que concordo com o Terço, eu acho que a conclusão vai ser, o Miles vai conseguir salvar o universo dele, não perder ninguém, e todo mundo vai virar amigo porque no final deu certo. Mas eu acho que a discussão que pra gente tem que prevalecer é a capacidade da organização coletiva infinitamente maior do que a capacidade da ação individual. Mas, e é isso, como eu falei, é uma relação dialética. Não existe ação coletiva sem ação individual. Então, pra mim, o que acho que fica desse filme, até pra esse episódio não ficar demasiadamente longo, o que eu acho que a gente tem que tirar desse filme, óbvio que é um filme gostoso, recomendo muito que todo mundo assista, peço perdão pelos spoilers, mas eu acho que esse filme serviu de uma reflexão muito importante pra gente, como existem diversas representações interessantes do que é o Homem-Aranha, da capacidade do Homem-Aranha. Então existe a Mulher-Aranha grávida, mulher trabalhadora que mesmo grávida tá lá trabalhando, existe as diferentes formas de se relacionar entre os Homens-Aranhas, existem diferentes formas de ver o que tá acontecendo. Então o Peter Parker vê de uma forma, o Miguel vê de uma forma, a Gwen vê de uma forma, o Homem-Aranha Punk vê de uma forma. Então assim, a ação coletiva, eu acho que é o que mais a gente tem que tirar disso. Quanto o indivíduo, apesar da mensagem do filme ser essa, né, que o indivíduo some no coletivo, mentira, assim. Eu acho que pra mim a discussão mais importante é que a ação coletiva potencializa o indivíduo. E não existe ação coletiva sem o indivíduo, mas essa relação, como eu falei, se dá de maneira igual para os dois. A ação coletiva é infinitamente superior nas suas consequências do que a ação individual. Isso a gente já tem experiências históricas suficientes para comprovar isso, mas a gente quis usar esse filme como exemplo porque é atual, é legal e é uma ilustração muito boa para a gente trazer essa discussão de uma maneira um pouco mais ampla para vocês. Para fechar, eu acho que é bem por aí mesmo. Deixando claro alguns pontos e reforçando o que eu deixei no começo. É uma animação, as coisas não são de verdade. Tá? Se deu a entender em algum momento que a gente acha que o Miles é um merda, não é pra esse lado, assim. Pelo contrário, eu acho que todo mundo faria igual. E esse é o ponto da discussão. Tipo, a gente não vai ter um momento onde você vai ter que escolher entre a sua família ou salvar todo o multiverso. Isso não vai acontecer na sua vida. E é por isso que a gente traz pra realidade. A gente gostou pra caralho do filme, os dois, a gente bateu muito papo sobre isso. E a gente, enfim, gosta de debater justamente isso. Qual é a mensagem dentro daquilo? Porque, de novo, é um filme de Hollywood, é um personagem, tem dinheiro em volta, tem muitas coisas. E eu já bato o martelo aqui, daqui a um ano a gente vai voltar pra falar como vai ser o grande final desse filme, qual vai ser a grande mensagem por trás de tudo isso.
mas a gente gostou pra caramba. O Miles, eu falei, eu acho que o Miles é a melhor coisa que já aconteceu no universo do Homem-Aranha desde que ele foi criado em 2011. Acho que ele traz grandes discussões, acho que ele traz uma coisa muito boa. Tem detalhes menores que a gente não tem por que a gente esmiuçar muito aqui, mas eu adorei o Miranha Punk. Miranha Punk, pra mim, as melhores piadas do filme vêm dele, e ele não é a piada, ele faz as piadas. Entre outros detalhes, como o Frog falou, tipo, a segunda no comando é uma mulher negra que anda de moto grávida, tá ligado? Eu acho isso da hora pra caralho. Eu acho muito da hora a Mulher-Aranha. Tem vários detalhes ali, e a gente gostou. Eu espero que vocês tenham gostado, uma coisa mais diferentona que a gente fez aqui. Se a gente recomenda o filme pra caralho, eu queria ver no cinema de novo, se eu tivesse dinheiro pra comprar 3, 4 ingressos, mas eu não tenho, porque o ingresso tá caro. Eu fui ver na pré-estreia, paguei uma fortuna nessa porra, mas me dá muita alegria, tanto pra saber que o Homem-Aranha tem muito gás pra queimar ainda. O Homem-Aranha é um personagem que vai muito longe, assim. Quando eu achei que ele tava meio cansado em alguns sentidos, que já abordaram tudo, né, me surge o Miles Morales, me surge uma animação que fala assim, mano, não, tem muita discussão ainda, a gente pode se identificar muito sobre isso, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem versões alternativas de vocês, não saiam na mão, busquem ser amigo das suas versões alternativas, entendeu? Eu gosto de pensar na versão alternativa onde eu fui fazer TI e o Frog fez história. Eu queria muito ver esse universo, ia ser muito engraçado. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos! Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.